Olá, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre a quinta regra do livro 12 Regras para a Vida. E a quinta regra é a seguinte: não deixe os seus filhos fazerem nada que faça com que você não goste mais deles. Eu não sei como está isso no livro em português, eu estou com a minha versão em inglês aqui como sempre. Um capítulo muito interessante, muito importante, não somente para os pais, né, para os que já têm filhos, mas mesmo para aqueles que pretendem ter ou para aqueles que não têm, não vão ter, não tiveram, mas querem refletir sobre como nós formamos bons cidadãos ou como a sociedade se comporta, como as coisas acontecem. Vamos dar um panorama aqui, eu vou tentar trazer algumas ideias junto disso, certo? Então o Jordan Peterson começa o livro aqui contando alguns causos, né, como ele sempre começa os outros capítulos. E um dos causos interessantes que ele apresenta, não é nem o primeiro para mim, mas é de uma criança que vai ficar na casa dele. E essa criança, bom, ele morava lá no bairro dele, os pais estavam fazendo um certo revezamento com os filhos, deixando os filhos cada um na casa do outro ali, para serem cuidados enquanto eles faziam outras coisas. E tem um caso que uma mãe deixa o filho com eles ali, com o Jordan Peterson, a mulher dele, a esposa dele. E essa mãe diz assim, olha, tá aí, mas o meu filho não come, tá? E tá tudo bem, ele não come o dia inteiro. E o Jordan Peterson, ele diz aqui no livro, né? Isso claramente não é normal, qualquer um deveria saber que não comer o dia todo não é uma coisa normal para uma criança. E aí, bom, ele fica com essa criança fica lá, e ela vai almoçar com eles, o casal, o Jordan Peterson, a esposa dele, e mais umas crianças que estavam ali. Eles tentam alimentar a criança, ela de fato não quer comer. O que acontece é que a mulher do Jordan Peterson, ela insiste, ela trabalha para que essa criança coma. Então ela insiste até que a criança coma tudo. Cada vez que a criança comia, ela dizia muito bem, bom garoto, parabéns por ter comido. E ela consegue, depois de uma luta de não muito tempo, né, poucos minutos ali, 10, 15 minutos, a criança come. E aí, de repente, essa criança que tinha passado um período todo ali infeliz com eles no canto, né? Não tava querendo brincar com ninguém, não se incluía, antissocial ali. Logo depois de comer, essa criança, de repente, se transforma em uma criança feliz, começa a brincar, começa a correr atrás da esposa dele. E ele diz assim, ela não abandona a minha esposa mais, ela vai atrás da minha esposa como um filhote de um cachorro, fica indo atrás de quem dá comida para ele. Ou seja, essa criança não tinha nenhum problema, ela só não estava sendo bem educada, bem alimentada, por qualquer motivo que for. Ele diz ali, eu acredito que ele, se eu não me engano, ele diz que é um problema da babá da criança, que não estava alimentando ela, porque não tinha sido alimentado quando era criança e estava meio que se vingando ali da coisa, um negócio assim. Mas o mais interessante ele nos mostra que, a partir do momento que a esposa dele insiste para que a criança se comporte da maneira adequada, ou seja, para que a criança coma quando ela deve comer, essa criança, mesmo que naquele momento ela brigue com a mulher, né, não queira comer, assim que ela é disciplinada a fazer a coisa certa, ela se torna uma criança mais feliz, mais atraente, mais brincalhona, que convive socialmente com as outras crianças, convive socialmente com os adultos. Esse é o tema central do capítulo aqui, né? Quando ele diz assim, olha, não trate seu filho de uma maneira que faça ele não gostar de você, o que ele tá, ou de uma maneira que faça você não gostar dele, né? Esse é o capítulo. É, ele está dizendo o seguinte, cara: você precisa educar o seu filho para que ele consiga conviver com as outras pessoas na sociedade. Então, você precisa fazer o que for necessário para que o seu filho se torne uma pessoa agradável. Não só uma pessoa agradável a você, mas uma pessoa agradável a todas as outras pessoas, né? Não que ele tenha que agradar a todos, mas que ele precise, que ele aprenda a conviver com as pessoas de uma maneira educada, de uma maneira agradável em sociedade. O que ele quer dizer no capítulo é o seguinte, cara, você precisa educar o seu filho, em outras palavras, né? Não é um sinônimo de amor você não fazer o que é necessário para que seu filho aprenda a fazer as coisas certas. Para que seu filho aprenda a não bater nos outros, para que seu filho aprenda a sorrir quando tem que sorrir, para que seu filho aprenda a ser educado quando ele tem que ser educado, para que ele coma nas horas certas, para que ele durma na hora que ele tem que dormir. Ou seja, é preciso que você eduque o teu filho, meu amigo. É isso que ele quer dizer aqui nesse capítulo. Então nós vamos andar um pouco pelo capítulo e ver o que ele apresenta aqui, né? O que ele diz assim é o seguinte, né? Vamos pegar aqui avançar aqui aos poucos. Ele começa dizendo assim, olha, existe essa parcela de pessoas que
defende uma certa teoria de que um adulto é o que estraga a criança. Existe uma outra parcela de pessoas que diz que a sociedade é que estraga a criança. Tudo isso parte de uma cosmovisão que ela entende que uma criança nasce boa, 100% pura, e ela só pode ser pervertida ou corrompida por outras pessoas. Ou seja, ela não tem nada dentro dela que faça com que ela se corrompa, ou seja, ela é uma pessoa, ela nasce, o bebezinho nasce todo bonitinho, todo feliz, todo bonzinho, 100% bom, e isso é corrompido por coisas de fora. Existe uma parcela de pessoas da sociedade que vem com esta teoria. Ou seja, se uma criança não dá certo, a culpa ou é do adulto que criou ela, ou é da sociedade que corrompeu ela, ou de qualquer outra coisa que aconteceu. Por outro lado, né, em contrapartida, existe uma teoria, que é uma teoria cristã, que diz que, olha, nós nascemos com uma coisa chamada pecado original. Ou seja, esta coisa essa corrupção, essa coisa errada, essa coisa não tão boa, essa coisa maligna, ela está aí na gente, graças a um sujeito lá no começo dos tempos, né, 2 sujeitos, Adão e Eva, que cometeram um pecado. E aí esse pecado original de comer a maçã, ele corrompeu toda a sociedade. Ou seja, todo mundo nasce com este algo que ele demonstra uma corrupção que não vem nem dos pais, não vem da sociedade que o torna corrompido. Olha, um argumento muito interessante que o Jordan Peterson apresenta contra a teoria de que a sociedade corrompe as pessoas é o seguinte, olha, a sociedade é feita de pessoas. Se a sociedade é feita de pessoas, tinham pessoas antes da sociedade. Como é que a sociedade corrompe as pessoas se as pessoas são anteriores a ela? E elas já eram corrompidas antes. Ou seja, as pessoas já tinham maus comportamentos antes da sociedade existir. Aí a sociedade vem, e alguns vêm dizer que a sociedade corrompe eles. Mas espera, o ser humano já existia antes da sociedade, foi ele que fez a sociedade. Então, como a sociedade pode corromper o ser humano, se o ser humano já, antes desse feito existir, que a sociedade existia a causa, que era o próprio ser humano, e ele já tinha essa parte corrompida, essa parte maligna. Então, isso é um argumento interessante que parece nos mostrar que não é somente a sociedade que pode corromper um ser humano, mas que ele pode ser corrompido por algo anterior à sociedade. Ou seja, ele pode ser corrompido, de repente, pelos pais. Não sei, não é isso que eu acredito. Eu acredito que nós nascemos com o pecado original, cristão que sou. Então, muito interessante nós refletirmos sobre essas coisas, certo? Então ele diz aqui o seguinte, olha, essas pessoas que dizem que a sociedade corrompe o ser humano, elas também defendem a seguinte coisa, que é sempre, a maioria dessas pessoas, pelo menos, que nós temos que fazer sempre algum tipo de revolução, algum tipo de ato revolucionário para incluir cada vez uma minoria menor de pessoas dentro da sociedade, né? Então, ela está dizendo, olha, essas pessoas, elas tentam o tempo todo fazer pequenas revoluções que, por menores que sejam, e ele diz aqui, olha, por menores que sejam as revoluções, elas vão trazer mais problemas do que bens, na maioria das vezes. E aí essas revoluções sociais, por serem desestabilizantes e perigosas, né, ele diz aqui, elas não são tão... nós não devemos ir atrás delas o tempo todo, como muitas pessoas, ou algumas pessoas, pensam que tem que ser, certo? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, meu amigo, olha, não dá para nós alterarmos toda a sociedade toda vez que a gente vê algum sujeito particular com algum problema que não é resolvido pela sociedade. Sempre vão existir cada vez minorias menores de problemas pessoais, porque, olha, cada problema privado de uma pessoa não pode ser resolvido pela sociedade. Nós temos que tentar resolver problemas privados também de maneira privada, ou seja, talvez o meu filho, que eu tenho um filho, né, para quem não sabe, talvez o meu filho tenha os seus problemas particulares, que eu preciso aprender e ajudar ele a resolver, em vez de levar isso para uma revolução social, para que a sociedade se adapte ao problema do meu filho e ele não precise resolver esse problema, ou seja, esse problema persista e eu obrigue a sociedade como um todo a resolvê-lo por mim. Isso também é uma moral que ele vai trazer aqui no final do capítulo, né? Que é o seguinte, olha, se um pai não faz o trabalho que ele tem que fazer, ou seja, um pai, uma mãe, quem cuida da criança, esse trabalho vai ser deixado para outras pessoas que não amam tanto essa criança ou esse sujeito como os pais amam, né? Então, isso é uma coisa muito interessante da gente notar. Se eu não corrijo o meu filho, ele vai ser corrigido de alguma maneira por alguém que o ama muito menos do que eu, ou talvez não o ame, ou talvez até o odeie. Então, é interessante a gente pensar a respeito
das correções que a gente dá para os nossos filhos, porque nós precisamos ajudar as crianças a lidarem com esta coisa que nasce com elas, aparentemente, né, com esse lado não tão positivo, esse lado negativo. E eu preciso ajudar o meu filho a se adequar às regras, porque se ele não aprender comigo, ele vai aprender com alguém que não o ama como eu o amo. E aí isso vai fazer com que ele sofra mais. E é claro, né, nós não queremos sofrer. Nós queremos evitar o sofrimento sempre que possível. Mas isso não significa, inclusive, pegando um pouco do que diz Viktor Frankl nos seus livros, que todo sofrimento é evitável. Nem todo sofrimento é evitável. Por exemplo, a morte de um ente querido, ela costuma não ser evitável. A maioria das pessoas vai passar pela morte de alguém, a não ser que morra muito cedo. A não ser que eu morra muito cedo, né? Eu vou passar pela morte de um ente querido ao longo da minha vida, como todos nós já passamos, se tivermos vivido um tanto suficiente. Então, existem alguns sofrimentos que são inevitáveis e eu também preciso aprender a lidar com eles. E caso uma criança passe por um sofrimento como esse, também é um papel dos pais ajudá-lo a passar por isso. Então, existe um ponto que ele chega aqui, né? Que é o seguinte: se você é omisso na educação dos seus filhos, você vai causar um problema, porque as próprias outras crianças não vão gostar dele, porque teu filho não consegue se comportar adequadamente, porque talvez não divida as coisas com as outras crianças, o brinquedo, a comida, alguma coisa com as outras crianças. Então isso porque teu filho, ele a qualquer momento que uma criança faz algo que ele não quer, ele bate na criança, ou ele morde a criança, ou ele grita com a outra criança. Então, se você não educa seu filho, ele provavelmente vai ser excluído também por outras crianças que essas estão sendo educadas para uma vida em sociedade. Afinal, a primeira e menor sociedade que existe é a família, né? Essa pequena comunidade que no mundo ideal, tá? No ideal, ele vai dizer aqui mais pra frente, é uma das coisas que a gente vai falar no fim do capítulo, ela tem que ter duas pessoas, ela tem que ter um par, certo? Tem que ter um homem e uma mulher ali com seus filhos. No mundo ideal, mas é claro, o mundo ideal, ele é um ideal, né? Às vezes pode ser que um homem abandone a sua família, um sujeito canalha, pode ser que um dos pais morra com um acidente de carro, alguma coisa do tipo, e um tenha que criar sozinho. Ou podem ser muitos outros inúmeros fatores que a gente não vai ficar aqui listando, bons nunca são, né, quando divide uma família, mas fatores que não cabe a nós aqui discutir nesse vídeo, certo? Então, teoricamente, seria interessante, é mais interessante que seja educado por um casal, um par de pessoas, né, que mostrem, que ajudem essa criança a se educar, a entender como funciona a sociedade e a ter o amor necessário, a ter as regras necessárias, os exemplos necessários que ele precisa, né? Inclusive, existe, se a gente fosse trazer, podemos trazer isso num próximo vídeo também, quando nós falamos, por exemplo, de virtudes, né? Tem uma virtude da temperança, a virtude da prudência, da justiça e por aí vai. Nós podemos pensar, por exemplo, qual a primeira virtude que deve ser ensinada para uma criança. Quando nós vamos analisando, cada virtude ela parece corresponder ao controle de algum bem da criança, né? Então, a temperança, por exemplo, ela me ajuda a entender qual a justa medida das coisas. Portanto, a temperança é uma virtude que ela controla o meu apetite concupiscível, ou seja, o apetite que eu tenho pelas coisas fáceis, né? Quando eu vejo doce, por exemplo, adoro chocolate, né? Tem chocolate lá. Quanto chocolate eu devo comer? Olha, a gente sabe que comer muito chocolate pode dar muitos problemas e provavelmente vai dar. Então, entender a justa medida, qual a justa medida de chocolate que eu posso comer, isso cabe dentro da virtude da temperança. Quando nós olhamos para a educação das crianças, por exemplo, essa parece ser a primeira virtude a ser ensinada, porque parece que no desenvolvimento de uma criança, conforme a gente analisa, né? O meu filho ainda tem 2 meses e vou ver muito mais disso na prática, mas conforme eu estudei e analisei e olhei para outras crianças que não são meu filho, me parece que o apetite concupiscível é o primeiro ou um dos primeiros a aparecer ali, e um dos primeiros que a criança precisa aprender a controlar. Até porque aprender, né, então desenvolvendo a temperança, me parece que facilita também com que ela desenvolva a fortaleza. Mas isso é uma conversa também para um outro vídeo. Mas é interessante nós olharmos que existem várias coisas que nós podemos aprender sobre a educação de filhos, a educação de crianças. Eu acredito que teorias e teorias e teorias, né? O que Jordan Peterson apresenta são observações
não, práticas também clínicas da vida dele, mas observações a partir da própria realidade das coisas. Essa é uma anotação que eu fiz aqui. Se nós olharmos para a própria realidade, né, observarmos mesmo o comportamento de uma criança, observar o que ela está fazendo, é provável que ali nós vamos tirar muito, dali nós vamos tirar muitos aprendizados. Né? Nós tiramos aprendizados da realidade. Mas me parece que foi isso muito o que Jordan Peterson fez para escrever este capítulo aqui. Né? Além de toda a experiência clínica dele, toda a experiência de estudos dele, muito vem da análise da própria realidade. Então ele diz assim, olha, crianças precisam ser formadas, né, e informadas, ou eles não vão se tornar adultos que têm sucesso nas coisas. Né? A gente vê, de fato, quando nós observamos a realidade dos muitos adultos, os problemas que nós temos quando adultos, nós mesmos, eles vêm, muitos deles, de algo que aconteceu quando a gente era criança, ou de algo que não foi nos dado, ou alguma ajuda que não tivemos quando éramos crianças. Então, ajudar a criança significa que você muitas vezes vai fazer algo que ela não quer naquele momento. Como, por exemplo, educar o teu filho para dormir na hora certa. Educar o teu filho para comer na hora certa. Pode ser que ele não goste disso no momento. Mas se ele aprender isso, vai ser melhor para ele quando ele crescer. Por exemplo, eu vou educar meu filho a não morder as pessoas quando elas fazem algo que ele não gosta. Isso é muito importante, porque é importante ele aprender que talvez a violência física não seja o melhor caminho. Mas em alguns casos pode ser, mas aí não é o melhor caminho para todos os casos, né? Então, alguém fez algo que meu filho não gosta, ele já vai e bate na pessoa. Opa, pera, não é assim que funciona. Isso não é o melhor jeito de você se comportar em sociedade. Por que é importante que meu filho aprenda a conviver em sociedade? Porque se ele não aprender a conviver, ele estará excluído da sociedade, e excluído da sociedade, ele vai ter menos chance de vencer, de sobreviver, de alcançar a felicidade. Então ele continua aqui no capítulo, né? Eu estou trazendo várias ideias aqui para dentro, mas ele continua aqui no capítulo dizendo o seguinte, olha, crianças podem ser estragadas tanto por abuso, ou abuso mental, abuso físico, quanto pela omissão que você faz das coisas. Então, uma criança pode, por exemplo, ela pode ser estragada pela omissão de correção quando ela faz algo errado. A criança pode ser estragada quando aqueles que são responsáveis pelo seu cuidado, com medo de qualquer conflito, não corrigem ela ou deixem ela sem guiar elas. É possível reconhecer essas crianças na rua, ele diz assim. Então, elas são desfocadas, elas são vagas, elas não são tão felizes, elas não são tão brincalhonas, porque ele diz assim, olha, essas crianças começam a ser ignoradas pelas outras crianças, como eu havia dito aqui, eu peguei, né, anteriormente essa parte, falei delas antes de chegar aqui no livro, né? Então essas crianças, elas são ignoradas pelas suas correspondentes ou as outras crianças, e isso porque elas não são divertidas de brincar, porque elas se tornam crianças que não são legais, não são agradáveis. E ele diz assim, alguns pais que eles querem ser amigos dos seus filhos mais do que eles querem ser pais. E aí, nessa tentativa de ser amigos mais do que eles querem ser pais, eles acabam deixando as crianças fazerem mais do que elas deveriam. Ele dá o exemplo de, por exemplo, um pequeno bebê ali de alguns meses, nos primeiros anos, ele começa a bater na sua mãe quando a mãe está fazendo algo que ele não gosta. O que ele está fazendo? Olha, ele diz assim, ele está testando o seu limite. Ele está testando até onde ele pode ir e que sua mãe vai deixar ele ir. Ou seja, ele está tentando dominar a sua mãe porque ela não o domina. E ele diz assim, olha, isso é dominar a mãe. Ele quer ver até quanto ele pode se safar com isso. Violência, apesar de tudo, não é um mistério. A paz que é um mistério. Violência é o normal e é fácil. É a paz que é o difícil. É a paz que ele precisa aprender, é a disciplina que ele precisa aprender. Ele diz assim, olha, por que as pessoas usam drogas? Não tem nenhum mistério. Agora, o mistério é porque elas não usam drogas nunca. Como é que elas conseguem? Por que as pessoas sofrem de ansiedade? Ora, isso não é um mistério. O mistério é como elas não sofrem, como elas ficam calmas. Porque as pessoas são quebráveis, elas são
seres emocionais, elas são seres mortais. E ele disse, olha, as coisas podem dar erradas de muitas formas, mas de poucas formas elas podem dar certo. Isso, inclusive, é uma teoria muito interessante que a gente encontra quando nós lemos Santo Tomás de Aquino. É o que ele diz. Olha, o pecado pode acontecer de inúmeras maneiras, mas alcançar a virtude é só de uma. O difícil é fazer a coisa certa, certo? O fácil é fazer o que é o errado. Então, o que o Jordan Peterson está nos dizendo aqui é: existem muitas maneiras das crianças fazerem coisas que não são corretas, das crianças não aprenderem, não serem disciplinadas. O difícil é mesmo disciplinar elas. E se eu tento ser um amigão dela o tempo todo e acho que ser amigo dela o tempo todo é não corrigi-la, é deixar ela fazer o que ela quer, essa criança vai sofrer no futuro com alguma outra coisa. Então, nós vamos pular para uma parte que ele diz, ele vai dar conselhos práticos aqui na coisa, né? Que são os seguintes. Veja só. Primeiro de tudo, você precisa ter regras claras. E ele diz assim, olha, poucas regras é melhor do que muitas regras. Tá? Então, poucas regras é melhor do que muitas regras, porque muita regra vai criando muita estrutura, vai ficando confuso. Então, a criança precisa de uma ordem, e uma ordem que ela consiga entender. A segunda coisa que ele diz é, você precisa usar o mínimo de força necessário e testando e dosando essa força. Então, é melhor você usar o mínimo de força, começando com a menor intervenção possível, e se a menor intervenção possível não funcionar, você vai aumentando a intervenção. Eu uso um exemplo muito interessante que é o seguinte. Teórico, tá? Exemplo teórico aqui, não que na prática talvez isso funcione de fato. Mas o teórico é o seguinte, entrou alguém, um assaltante, alguém entrou na tua casa, você não sabe quem é, e você tem uma arma lá. Você pega a arma, é melhor, em vez de dar um tiro logo na cabeça do cara, porque vai que é um vizinho, teu amigo bêbado que entrou ali, você matou o cara. Mas em vez de dar um tiro direto na cabeça do cara, grita, opa, para aí, tem uma arma. Se a pessoa não responder, dá um tiro para cima. Se esse tiro para cima não ajudar, dá um tiro na perna. Então, isso é um exemplo de como ir aumentando a gradação de força utilizada. É interessante refletir sobre isso na magnitude da força que você usa para corrigir uma criança. Então, ele diz assim, olha, existem as pessoas que são contra qualquer tipo de intervenção física, tá? Você não pode fazer nada porque qualquer coisa é agressão. Mas espera, bater não é uma coisa única. Eu posso bater de um jeito assim, isso pode ser bater, e eu posso bater assim. Então, existe magnitude no bater. Então, se não existe essa magnitude no bater, um soco e um tapinha seria a mesma coisa. Mas não é. Então, a magnitude importa e o contexto importa da maneira como você educa. Isso que ele está dizendo é um exemplo de vá subindo na gradação da força conforme for necessário. Também, óbvio, dentro do limite do razoável, né? Do bom senso da coisa. Então, o que nós precisamos pensar são essas duas coisas importantes já. Crie regras claras, que sua criança entende, e não crie regras demais. Muita regra atrapalha a coisa. O segundo, use o mínimo de força necessário. O terceiro que ele fala seria interessante, ou o ideal seria que os pais viessem em pares. Nem sempre isso acontece. Quarto princípio prático que ele diz assim é o seguinte, olha, os pais, olha que interessante isso aqui, os pais deveriam entender a sua própria capacidade de ser mal, de ser rancoroso, de ser arrogante, de ser vingativo. Por quê? Porque muitos pais se vingam dos filhos sem nem perceber, porque eles não estão percebendo os seus próprios limites, eles não têm um autoconhecimento. Às vezes o pai reage com raiva do filho, mas isso não ajuda a educar o filho. Então os pais precisam também se conhecer para educar os filhos. E um quinto que ele coloca aqui é o seguinte, os pais, eles têm um dever de funcionar como uma espécie de protótipo do mundo real. Ou seja, eu preciso educar o meu filho entendendo que a minha casa é um protótipo do mundo. Então, ele vai sair da minha casa um dia e vai viver no mundo. Eu preciso ajudá-lo a viver no mundo. Então, super proteger meu filho não vai ajudá-lo a viver no mundo. Isolá-lo de todo o mal existente não vai ajudá-lo a viver no mundo e como os contos de fada, as fábulas são sempre bons exemplos, ele usa aqui o conto de fada da Bela Adormecida, ou é da Bela Adormecida, se não me engano, que
Os pais tentam educar, protegê-la de tudo no mundo, de tudo que é maligno, mas proteger de tudo que é mal. Vai criar uma criança inocente que quando qualquer um que seja mal vai conseguir se aproveitar dela facilmente. Ou ela vai sofrer muito, né? Então vale a pena estudar os contos de fadas. Eu tenho aqui uma coleção dos fabulosos livros coloridos que eu recomendo demais que você tenha aí também, do Instituto Hugo de São Victor. Basicamente a criança precisa de ordem, ela precisa de um ambiente onde ela possa florescer. E esse ambiente onde ela pode florescer, ele precisa de regras, ele precisa de limites. Não pode ser o caos. E essa ordem, ela precisa estar clara, ela precisa ser fácil de compreender. A punição precisa ser clara também. A criança precisa entender por que ela não pode fazer o que ela não pode fazer. E isso vai educá-la nas virtudes. E por que é importante educar os nossos filhos nas virtudes? Porque eles precisam estar prontos para viver no mundo, para viver em sociedade. Se eu quero que meu filho alcance a felicidade, se eu quero que ele seja feliz e consiga conviver com as outras pessoas. Portanto, é importante que você eduque seus filhos para que eles não façam nada que faça com que você não goste deles. Porque isso significa que eles estão fazendo alguma coisa que vai fazer com que outras pessoas não gostem deles. Porque imagine se você que é o pai e a mãe e ama o teu filho, não gosta dele, imagina as outras pessoas que não amam ele, né? Ou pessoas para quem ele não é ninguém, ele é só mais um. Então é importante educar os filhos, e isso é importante, esse capítulo mesmo para quem não é pai, para quem não é mãe, ou para quem, como eu, tem um filho bem pequeno, né? Ou para quem não vai ter filhos, é importante para entender e pensar a respeito de como nós enxergamos as crianças, enxergamos esses pequenos seres tão lindos, tão maravilhosos que vêm ao mundo e que eles têm, talvez sim, um defeito original. Né? Eles nascem com algo que não é um corrompimento só da sociedade, ou um corrompimento dos pais, mas que parece haver algo de quebrado ali numa criança. E eu posso observar isso no meu filho que acabou de nascer. O meu filho precisa ser ensinado a dormir. Ele não consegue dormir sozinho. Ele tem 2 meses, ele não sabe dormir sozinho ainda. Ele precisa ser ensinado. Ele precisa entender que a noite é a hora de dormir. Então, eu preciso educar o meu filho para que ele aprenda a conviver, aprenda a viver da melhor maneira possível. Para que ele seja uma criança, um adolescente, um adulto feliz mais tarde. Esse é o 5º capítulo, 5ª regra das 12 regras para a vida. Nós nos veremos no próximo vídeo, na 6ª regra aí. Se você gostou, deixa um comentário aí, me conta como é que foi. E um grande abraço, até o próximo.